Olá pessoal, estamos dando sequência ao nosso curso, falando hoje sobre a nossa temática prevista no nosso plano de ensino, que é gastos públicos, operações de crédito, dívida pública e equilíbrio fiscal. Então são esses os temas que trataremos no encontro de hoje, e esse resumo aqui vai ficar disponível para vocês também em versão PDF, para fazerem anotações e fazerem as suas devidas, os devidos registros. Então, começando pelo gasto público, muitos autores tratam gasto público como sinônimo de despesa pública, então essa distinção praticamente não existe, e se formos olhar a legislação, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a Lei 4.320, adota a definição de despesa para delimitar, enfim, classificar e dar o tratamento legal para as inversões, para o investimento de dinheiro público em prioridades. Mas a perspectiva da aula aqui é pegar a expressão gasto público para fazer uma análise política, sociológica do gasto. Então, entendido o gasto público como forma de ação do Estado, ou seja, o Estado atuando e realizando os direitos prestacionais, direitos fundamentais e as políticas públicas, tem-se como gasto público o resultado da combinação de uma decisão política, evidentemente que a atuação do Estado sempre é uma decisão política, já falamos sobre isso, combinado com uma definição jurídica, que é a combinação de limites jurídicos, limites legais e imposições estabelecidas na ordem jurídica vigente. Então, isso vai conformar o gasto público, de modo que vai ter uma margem de discricionariedade política para o gestor público, para os agentes políticos, a definir a forma de ação do Estado, mas essa discricionalidade é limitada pelas normas que a gente vem estudando. Aí, entendida essa opção de gasto público enquanto a atuação do Estado, sobre o gasto público, a gente tem uma série de percepções de como dar o devido tratamento, entendido como uma decisão política, e as decisões políticas, em sua grande maioria, são pautadas pelo critério democrático de decisões majoritárias, estariam elas, então, qualquer decisão política respaldada, desde que aprovada pela maioria do parlamento, e aí a gente coloca em xeque esse tipo de questão quando percebemos que alguns gastos públicos, por mais absurdos que possam parecer, do ponto de vista jurídico, eles são lícitos. A aplicação de gastos públicos em questões que podem não parecer prioritárias ou podem não ser a decisão majoritária, mas elas foram tomadas de acordo com as regras do jogo. E aí a gente questiona qual o critério que deve pautar a alocação, a definição do gasto público. É um critério de soma dos interesses individuais, ou seja, o que a maioria da população deseja, e se pudéssemos fazer enquetes, e essas enquetes são feitas pelas pesquisas de opinião pública, saúde e educação e segurança, talvez, são as três principais prioridades. Eu coloco nessa lâmina aí dois eventos esportivos que o Brasil patrocinou, o Brasil alocou gasto, dinheiro público, para a realização desses eventos e que são questionáveis do ponto de vista da melhor alocação desse gasto público e se eles efetivamente representariam a vontade da maioria da população se ela tivesse sido consultada. Mas não há como dizer que esses gastos eles foram ilícitos, na medida em que eles foram aprovados pelos órgãos de controle, passaram por aprovações no plano legislativo e dos ordenadores de despesa e, portanto, do ponto de vista estritamente jurídico, eles foram lícitos. Mas é muito questionável o volume de recursos que foram investidos nesses eventos, e aí eu coloco
a polêmica aqui para a gente debater depois do nosso encontro se foi efetivamente uma boa escolha do Estado brasileiro. Aí, avançando na temática, a gente tem uma abordagem sobre o crédito público. E a palavra, a expressão crédito, ela está sempre associada com uma ideia de autorização orçamentária. Então, eu trago ali a lição do livro que tem nos orientado aqui nas nossas aulas, um livro que eu tenho indicado para a leitura de vocês e que eu tento trazer aqui os principais trechos que nos ajudam a esclarecer. O crédito público ele tem uma perspectiva dúplice, porque ele tanto pode simbolizar o Estado na posição credora. Então, quando o Estado ele empresta, faz um empréstimo para a iniciativa privada, abre linhas de crédito via do BNDES, Caixa Econômica, qualquer órgão de fomento, nós estamos falando de um dinheiro público, dinheiro dos pagadores de tributos, que está sendo alocado para a iniciativa privada e está sendo emprestado. Nessa perspectiva, o Estado ocupa a posição de credor. Ele é o credor desse chamado crédito público. Por outro lado, nós podemos também chamar de crédito público o Estado na posição de devedor. E como é que isso se apresenta? Quando o Estado emite dívida. Então, ele pode fazer emissão de títulos, e essas emissões de títulos angariam no setor privado, na sociedade, valores, o dinheiro é arrecadado e o Estado se coloca na posição de devedor desses entes privados, de pessoas físicas ou jurídicas, que emprestam o dinheiro para o Estado e depois o Estado se compromete a devolver devidamente remunerado nas condições que foram estabelecidas. É preciso entender essa dúplice abordagem do crédito público para entender como é que ele vai ser tratado. Tá? Então, a gente tem aqui uma dupla definição ali, o crédito público, o Estado na condição de credor, então ele fazendo com que ele fomente algumas atuações e atividades do setor privado por meio de concessão de crédito, e aí ele, ao dar o crédito e conceder o crédito em condições mais vantajosas que a iniciativa privada, ele está privilegiando, mas isso tem um custo, é importante destacar. Então, quando se abre uma linha de crédito do BNDES, crédito subsidiado para a agricultura, por exemplo, significa que o Estado está pegando dinheiro emprestado, porque ele não fabrica dinheiro, então ele está pegando dinheiro emprestado a uma taxa de juros e fornecendo ele para alguns setores com uma taxa inferior. Essa diferença está sendo paga por quem? Pela sociedade. Isso é importante esclarecer. E aí tem uma outra perspectiva do crédito público. O crédito público, enquanto receita, à medida em que o Estado, na posição de devedor, ele contrai empréstimos e esse empréstimo ele tem que ter uma alocação, um registro contábil dúplice, chamado de partida dobrada, que é reconhecer isso como um ingresso no ativo, lá no orçamento, mas também reconhecer como uma dívida e colocar lá no passivo também essa alocação. E aí a gente tem uma outra perspectiva que é a ideia de crédito orçamentário. Então, dentro do orçamento, a gente já falou sobre as leis orçamentárias aqui, os créditos são as referidas a alocações, aonde está previsto e quanto está previsto gastar em cada prioridade definida pela lei orçamentária. E aí a gente tem a necessidade de, por vezes, fazer algumas complementações, que são chamados créditos adicionais. E aí eu coloco nessa lâmina uma classificação entre esses chamados créditos adicionais, que por vezes se abre a necessidade de suplementar o orçamento. Então, uma operação de crédito também muito conhecida e que tem um regramento muito estrito é a operação de crédito por antecipação de receita. Então, o Estado ele contrai, ele pega um dinheiro emprestado
assegurando que quando ingressar na Receita Pública uma verba decorrente de um tributo que vai ser recolhido mais adiante, de repasses que estão sendo esperados, esse valor servirá para fazer a quitação dessa operação de crédito por antecipação de receita. Essa questão ela tem uma limitação, um registro todo na Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso está diretamente associado com um caso muito polêmico que tomou conta do país, especialmente porque acarretou na, na abreviação do mandato da presidente Dilma Rousseff, que foi acusada por crime de responsabilidade pelo descumprimento de normas de direito financeiro, que é o que a gente vem estudando. E aí ela foi acusada de pedalada fiscal, que tem muito a ver com o conceito que a gente acabou de examinar e que está na lâmina anterior. Eu coloquei nesta lâmina aqui um infográfico em que vocês podem entender toda a evolução do caso antes mesmo dele se tornar o subsídio para o processo de impeachment, quando começou a discussão lá atrás, ainda dentro pelos integrantes do governo federal, que não concordavam com a forma contábil de fazer os registros e que começaram a se insurgir com a condução daquele momento lá em 2013. Então, eu recomendo que cliquem no link para olhar o passo a passo. Ele é bem intuitivo, ele é bem esclarecedor e conta com as referências das matérias da época para explicar o que aconteceu. Tá? E aí, avançando no tema aqui, eu falei que uma forma de obtenção do crédito, e o Estado fica na posição de devedor, é quando se emite título da dívida pública. Significa que o Estado ele emite um documento dizendo que ele assegura que irá pagar ao detentor daquele documento o valor emprestado, o valor que foi nominal no título, acrescido do índice pactuado para corrigir o dinheiro, para remunerar o dinheiro que foi emprestado. Isso, do ponto de vista de finanças públicas, é uma forma de angariar recursos, uma forma que deve ser analisada com parcimônia, sob pena do Estado gerar uma dívida muito grande e não conseguir manter um equilíbrio fiscal. E, por outro lado, também, do ponto de vista individual, ele é interessante para o investidor, porque é uma forma muito segura de obtenção de rendimento, na medida em que é o Estado que está garantindo que vai cumprir o pagamento. E por isso, nessa dúplice análise de garantia do dinheiro por parte do poder público, credibilidade, e garantia por parte da iniciativa privada de que os recursos serão devolvidos e com a remuneração prevista, é que se cria uma respeitabilidade, uma segurança em torno do Estado, e isso nos custou muito caro quando o Estado brasileiro anunciou que daria calote, que não pagaria os credores da dívida. Durante muito tempo o Brasil penou para conseguir recuperar a confiabilidade, a confiança, e hoje, apesar de todas as crises que nós passamos, o Estado brasileiro ele é um Estado comprometido com as leis de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias, e tem honrado com o pagamento dos títulos nos prazos fixados. E aí a gente vai para um ponto aqui que é muito importante, que é o conceito de dívida pública. Então, diante do que a gente falou até aqui, o somatório de todos os compromissos do Estado na posição no polo passivo, enquanto devedor, compõe a chamada dívida pública. E essa dívida pública, por vezes, por uma questão didática até orçamentária, ela é dividida, ela é composta, e eu vou colocar à disposição de vocês também um relatório do Tesouro Nacional decompondo essa dívida. E aqui no relatório eu extraí apenas o gráfico para demonstrar para vocês quem são os credores dessa dívida pública. Então a gente tem como dois grandes credores ali a Previdência e particulares, ao contrário do que se pensa, que são as instituições financeiras.
os bancos, os grandes vilões, os abutres, como se convencionou chamar na Argentina, mas ali a gente fica de forma muito clara quem são os credores e que eles têm que ser respeitados, devem se pagar aquela dívida no prazo fixado. E aí, o último ponto da aula de hoje diz respeito ao chamado equilíbrio fiscal. O conceito eu trago ali e é algo que pautou nosso primeiro encontro de aula, nosso primeiro encontro presencial, que é a ideia do Estado ter uma responsabilidade e equilibrar as despesas, os gastos, com aquilo que ele tem de disponibilidade, que são as receitas previstas para fazer para a sua atuação política. Então, esse equilíbrio fiscal é a garantia da sustentabilidade das próximas gerações. E por isso ele é tão importante que ele seja respeitado. E aqui eu trago o conceito e aonde se encontra o fundamento legal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 1º, parágrafo 1º, com o destaque que eu coloco ali. Além disso, trago mais uma citação doutrinária, e com isso a gente tem aqui o resumo da nossa aula, coloco o material à disposição e depois a gente aprofunda isso no debate no nosso encontro síncrono ao vivo.